Motorista de aplicativo descobre traição da esposa na saída de uma boate. E sua vingança muda tudo. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou descobrir por acaso que a pessoa que divide sua casa, sua vida e seus sonhos mantém uma outra vida por trás das cortinas? Já imaginou ser traído não apenas no amor, mas na confiança mais básica que existe? Na história de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer um motorista de aplicativo que em uma noite comum recebeu uma corrida aparentemente simples, mas que o levaria diretamente para o maior choque de sua vida. Prepare-se para uma jornada de dor, descoberta, vingança, superação e renascimento. Porque às vezes a verdade não espera a hora certa para aparecer. Ela simplesmente surge, arrebentando tudo pelo caminho. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real. E por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Então vamos à história. Eu nunca imaginei que minha vida mudaria por causa de uma corrida de aplicativo. Era uma quinta-feira, daquelas cansativas, que começam ruins e terminam ainda piores. Eu sou Henrique e tenho 33 anos e sou motorista de aplicativo. E naquele dia eu estava rodando desde cedo, tentando bater a meta do dia. A gasolina subiu, os passageiros estavam impacientes, o trânsito parecia testar a minha sanidade. Mas eu queria chegar em casa, olhar para Janaína, minha esposa, e lembrar que tudo valia a pena. Pelo menos era isso que eu acreditava. Janaína e eu estávamos juntos havia 8 anos. Ela sempre foi meu porto seguro, ou pelo menos eu achava que era. Quando comecei a trabalhar como motorista, ela me apoiou, ou fingiu apoiar. Não sei mais. É difícil entender o que era verdade e o que era apenas disfarce. Minha última corrida do dia apareceu às 22h43. Eu lembro do horário porque eu estava contando os minutos para desligar o aplicativo. Era uma chamada em uma boate famosa da cidade. Boate Mirage. Eu pensei em recusar. Eu queria ir embora. Mas o valor estava bom. Tarifa dinâmica alta. E, sinceramente, eu precisava daquele dinheiro. Aceitei a corrida. E isso destruiu meu mundo. Quando cheguei na porta da boate, fiquei esperando 2 passageiros. Eu sempre fico atento para identificar logo quem é para evitar perder tempo. Geralmente o pessoal sai cambaleando, rindo, tropeçando. Mas naquela noite, alguém saiu andando como se estivesse no próprio clipe musical. O salto, o vestido justo, o cabelo arrumado. Eu conhecia aqueles detalhes. Meu coração deu um pulo tão forte que achei que ia quebrar o vidro da janela. Era ela, Janaína, minha esposa. Ela saiu rindo, segurando o braço de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Um cara bem vestido, camisa aberta no peito, perfume caro. Eles estavam perto demais. Ele segurava a cintura dela como se já estivesse acostumado. No começo eu pensei, não pode ser. Ela disse que estava em casa, disse que estava cansada, disse que ia dormir cedo. Mas a verdade não aceita desculpas. Ela aparece crua, fria, cortante. Que eu me agachei dentro do carro, abaixei um pouco o banco. A adrenalina tomou conta de mim. Eu tremia. Eu suava. Minha garganta secou. Eles passaram tão perto do carro que eu pude ouvir a risada dela. A risada que eu conhecia melhor que qualquer coisa. Uma risada que até aquele momento eu achava que era só minha. Eles se beijaram ali mesmo na frente da boate.
sem vergonha, sem medo, sem culpa, como se aquilo fosse normal, como se ela não tivesse um marido esperando em casa. O cara a puxou pela mão e os dois entraram em um carro preto. Eu não pensei, não tive tempo de raciocinar. Simplesmente liguei o carro, cancelei a corrida que tinha aceitado ali na boate e comecei a seguir. Eu nunca tinha feito isso antes, nunca tinha seguido ninguém, mas naquele instante eu não era motorista, não era marido, não era nada. Eu era só um homem quebrado tentando entender onde tinha sido enganado. O carro seguiu por umas 4 quadras e virou na rua do Motel Luna, um motel discreto, de entrada lateral. Eu parei longe, desliguei as luzes, desliguei o carro. O medo me dominou. Mas o medo não era da verdade, era do que a verdade faria comigo. Eu vi os dois descendo do carro abraçados, vi ela passar a mão no peito dele, vi ele segurar o rosto dela e beijá-la como se tivesse dono. E naquele momento eu entendi. Aquela não era a primeira vez. Janaína estava confortável demais, natural demais, solta demais para alguém que estivesse cometendo um erro pela primeira vez. Aquilo tinha história, história da qual eu nunca imaginei fazer parte. Fiquei ali parado por quase 40 minutos, vendo carros chegarem e saírem, vendo pessoas entrarem e saírem. E 2 horas depois, quando eles finalmente saíram do hotel, rindo, se beijando novamente, eu perdi qualquer resquício de esperança que ainda existia. Eu liguei o carro e avancei. Bloqueei a saída deles. Desci respirando fundo, tremendo, quase vomitando. Janaína ficou branca. O cara ficou pálido. Henrique? Ela perguntou gaguejando, como se eu não tivesse visto tudo. Eu respirei fundo, muito fundo, e perguntei: "O que você está fazendo aqui, Janaína? Você me disse que estava cansada e que iria dormir cedo?" Ela não respondeu. O amante dela tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão e nem olhei para ele. "Eu vi tudo. Não precisa inventar nada. Só me diz há quanto tempo isso existe." Ela chorou, como se fosse a vítima da história, como se fosse ela quem estivesse sofrendo. Mas eu não senti pena. Eu senti repulsa. Janaína confessou: "Henrique, eu nem sei como dizer isso. Começou antes do que eu queria admitir. Foram 4 meses, talvez mais. Eu me sentia sozinha. Você trabalhava demais. E ele fazia eu me sentir viva. Eu fui covarde, escondi, menti e deixei tudo fugir do controle. Eu sei que te magoei profundamente e não tenho desculpa. Só me resta admitir a verdade." "Janaína, você disse viva?" Retruquei surpreso e ela completou: "Viva? Foi exatamente isso que eu disse. Eu sei o quanto dói ouvir isso, mas é a verdade." Eu virei as costas, mas ela deu um passo à frente desesperada. "Henrique, espera." A voz dela falhou, como se só naquele instante a ficha tivesse caído. "Eu errei, eu sei que errei, mas eu não queria te perder." Eu parei, mas não virei. Minha respiração estava presa no peito, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para existir. "Perder?" Respondi sem olhar. "Janaína, você me perdeu no primeiro dia em que decidiu mentir. No primeiro beijo que deu escondida. No primeiro encontro naquele motel. Não foi hoje. Isso aqui..." Apontei para o chão sem nem precisar encará-la. "É só o fim que você mesma construiu." O amante dela deu um passo, querendo justificar alguma coisa, mas eu ergui a mão novamente. "Nem abre a boca. Você não tem o direito de falar comigo." Janaína chorava, mas era um choro de pânico, não de arrependimento. Eu conhecia aquele tipo de lágrima. Era o medo do castigo, não o peso da culpa. "Henrique, eu estava confusa. Eu me senti sozinha." Eu ri, baixo, amargo. "Você se sentiu sozinha?" Virei por um instante, finalmente olhando nos olhos dela. "Eu trabalho 12, 13 horas por dia para sustentar nossa casa. Eu saía antes do sol nascer e voltava quando a cidade já dormia. Sozinho era eu. Sozinho era quem acreditou que você estava do meu lado." Ela tentou me tocar, mas eu dei um passo para trás. "Não toca em mim," ela soluçou. O amante baixou a cabeça e o silêncio do estacionamento pareceu engolir tudo. "Henrique, pelo amor de Deus, o que eu faço para você me perdoar?" Eu respirei fundo, com a calma de quem já não tem mais forças para sentir.
Nada, porque o perdão não muda o que você é, e eu não vou carregar você comigo para lugar nenhum. E eu fiquei ali, parado, morto por dentro. Eu só tirei a aliança e entreguei na mão dela. Abri a porta do carro. Entrei e, antes de fechar, falei a última coisa que ela ouviria de mim naquela noite. Fica aí com seu amante e aproveita sua vida nova. Você nunca mereceu isso mesmo. A minha vida nova começa agora. E então, sem olhar para trás, eu acelerei. E foi naquele exato segundo que eu deixei de amar Janaína para sempre. Quando eu entrei no carro naquela noite e fui embora sem olhar para trás, eu achei que o pior já tinha passado. Achei que ter visto a traição com meus próprios olhos era o fim da dor. Mas não era. A verdadeira destruição veio depois. Quando cheguei em casa, comecei a abrir gavetas, pastas, arquivos, olhar no notebook que fosse, e cada clique era uma facada nova. Encontrei mensagens antigas, fotos escondidas, conversas que iam muito além de um erro impulsivo. Eu estava decidido a descobrir quem era o amante. Não importava o quanto doesse, eu precisava da verdade. E quando finalmente encontrei o nome e a foto dele, meu mundo parou. Era real. Era ele, Diego, seu colega de trabalho. Nunca fomos apresentados, mas o nome dele era sempre presente nas nossas conversas. E naquele momento, a dor virou certeza, e a certeza virou coragem. Eram encontros planejados em dias em que ela dizia estar com a mãe, com amigas no trabalho. Dias em que eu confiava. Dias em que eu chegava exausto, achando que estava construindo algo ao lado de alguém que me valorizava. E o pior não foram as mentiras. O pior foi descobrir que riam de mim. Riam das minhas horas na rua, do meu esforço para pagar as contas, do meu amor. Eu era motivo de piada. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou de vez. E a vingança nasceu. Mas não uma vingança cega, violenta. Não. Eu queria algo maior. Algo que devolvesse cada dor na mesma medida que eu recebi. Descobri que o amante dela era casado. Tinha 2 filhas pequenas, uma de 5 anos e outra de 3. E por mais que eu tenha pensado que a esposa dele talvez não merecesse saber, eu entendi que ela também estava vivendo a mesma mentira que eu. Eu procurei a mulher. Enviei provas, prints, fotos, conversas. Ela me ligou chorando, pedindo desculpas por algo que nem era culpa dela. E naquele momento eu percebi. Nós dois éramos vítimas da mesma traição. Juntos, fizemos tudo ruir. O casamento deles acabou. Ela entrou com pedido de divórcio e ele foi expulso da empresa onde trabalhava, porque parte das conversas acontecia em horário de expediente. E para completar, Janaína também foi demitida por justa causa quando a empresa descobriu. E a empresa tinha política rígida. Ele perdeu tudo aquilo que escondia atrás de uma camisa cara e de um perfume importado. Depois do divórcio dele, a esposa ficou com a casa, o carro e ainda ele teve que pagar pensão. E, sinceramente, como ele iria pagar pensão agora, sem emprego? Não me interessa. Ele destruiu 2 famílias, brincou com sentimentos, mentiu sem culpa. Cada consequência que ele enfrenta hoje é apenas o retorno do que ele mesmo plantou. Eu não carrego esse peso. Não é mais problema meu. Quando eu assinei os papéis do divórcio, não foi raiva que eu senti, foi alívio. Depois de descobrir mentiras, traições e noites inteiras em que eu acreditava que ela estava em casa, percebi que eu estava lutando sozinho por um casamento que já tinha acabado faz tempo. No fórum, enquanto a caneta tocava o papel, eu entendi que não era o fim da minha história. Era o começo da minha liberdade. Saí dali mais leve, respirando de verdade, pronto para reconstruir minha vida sem carregar ninguém que nunca soube me valorizar. E naquele dia, pela primeira vez, eu escolhi a mim. O divórcio foi finalmente concluído e eu fiquei com a casa que era minha de herança. Fiquei com o carro. E não precisei pagar pensão, porque não tínhamos filhos. Ela saiu com nada. Nada além das próprias escolhas. Eu, pela primeira vez em muito tempo, saí leve. E Janaína? A família dela descobriu tudo. Ela tentou voltar para a casa da mãe, mas não deixaram. Tentou se apoiar no amante, mas ele fugiu dela no mesmo instante em que a esposa o colocou para fora. E então, pela primeira vez,
Ela sentiu o que eu senti naquela noite. O peso esmagador da solidão. Ela ficou com nada, sozinha. Sem casa, sem apoio, sem emprego e, principalmente, sem respeito. Eu, ao contrário, comecei a respirar de novo. Tirei férias do aplicativo, fiz terapia, voltei para a academia. Voltei a me olhar no espelho com dignidade. 6 meses depois do divórcio, consegui um emprego fixo em uma empresa de logística. E meses depois, conheci alguém. Alguém leve. Alguém boa de verdade. Alguém que me vê, que me respeita, que não precisa esconder nada. Hoje, eu olho para trás e percebo que o divórcio não foi o fim. Foi o renascimento. Janaína ainda tenta mandar mensagens. Ainda tenta puxar assunto. Mas eu não respondo, porque eu finalmente entendi. A maior vingança é seguir em frente. E eu segui. Eu, por outro lado, comecei a viver. Conclusão. História de Henrique. Um homem que perdeu tudo em uma noite, mas descobriu que a própria força era maior do que qualquer traição. A vingança de Henrique não foi agressiva, foi cirúrgica. Ele expôs a verdade, destruiu a máscara de quem o traiu e deu fim à farsa que o consumia. Depois disso, veio a superação. Terapia, autocuidado, novos caminhos, nova vida. E por fim, o recomeço. Estabilidade, maturidade emocional e um novo amor saudável. Ele viu seu mundo desmoronar, enfrentou a dor, expôs quem merecia ser exposto e reconstruiu a própria vida com calma, coragem e dignidade. A verdade dói, mas também liberta. E quando a mentira cai, só resta seguir em frente. Henrique seguiu e encontrou muito mais do que imaginava. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!